No coração de Alagoas, onde o sol queima a terra vermelha e o vento traz o cheiro doce e pesado do melado fervendo, havia um engenho que os escravizados chamavam de Boca do Inferno. Não era nome à toa. Ali, entre canaviais intermináveis e a moenda que rangia dia e noite, o sofrimento tinha nome, rosto e chicote. João Batista Ferreira, o feitor mais temido de toda a capitania. Estamos em 1853. O Brasil ainda respira escravidão. As senzalas estão cheias. Os porões dos navios negreiros ainda despejam gente nas costas brasileiras. E a cana-de-açúcar continua sendo o ouro branco que sustenta os impérios dos coronéis. No engenho Santa Rita, propriedade do coronel Antônio Mendonça, João Batista era o braço armado do poder. Ele não era senhor, mas agia como tal. Não era dono de terras, mas comandava vidas. João Batista nasceu pobre, filho de agregado, e cresceu vendo de perto a miséria e o poder. Quando adolescente, decidiu que jamais seria escravo da fome. Então vendeu a alma, não ao diabo das histórias, mas ao coronel. Tornou-se feitor aos 20 anos. Aos 30, já era lenda de crueldade. Diziam que ele dormia com o chicote debaixo do travesseiro e acordava sorrindo ao som do primeiro gemido da senzala. O engenho ocupava léguas de terra. A casa grande, branca e imponente, erguia-se no alto do morro como um trono. Abaixo, espalhadas como feridas abertas na paisagem, estavam as senzalas, casebres de pau a pique onde mais de 200 cativos viviam amontoados. Entre a casa e a senzala, ficava o coração pulsante do engenho, a moenda, a casa de purgar, os tachos ferventes e o depósito de açúcar, onde montanhas brancas esperavam serem sacadas e enviadas ao Recife. João Batista controlava tudo. Ele acordava antes do sol e só descansava quando a última vela se apagava na casa grande. Seus olhos eram frios cor de cinza e sua voz nunca subia de tom. Ele não precisava gritar. Um olhar bastava. O chicote, feito de couro cru trançado com arame, pendurado em seu cinto, era sua assinatura. Ele o usava com precisão cirúrgica. 3 chicotadas para quem cochilasse no trabalho, 10 para quem respondesse, 20 para quem tentasse fugir. E para os que ousavam resistir? Esses, João Batista levava para o tronco público na frente da senzala, para que todos vissem e aprendessem o preço da rebeldia. Mas João Batista tinha um segredo. Algo que nem o coronel sabia. Algo que ele guardava como quem guarda ouro enterrado. E esse segredo, caro ouvinte, seria o fio que começaria a desenrolar sua própria mortalha. Porque na senzala, entre o choro abafado e as rezas sussurradas, havia olhos que tudo viam, ouvidos que tudo escutavam, e corações que, mesmo feridos, ainda batiam com a força da vingança justa. A história que você vai ouvir hoje não é lenda inventada. Ela vem das vozes que ecoam na terra vermelha de Alagoas, dos tambores que tocam à noite nos terreiros escondidos, das avós que contam ao pé do fogo, quando a noite cai e os espíritos caminham livres. É uma história sobre poder, ganância, resistência, e sobre como o açúcar, tão doce na boca dos senhores, pode se tornar a mortalha mais amarga de todas. João Batista não era apenas cruel. Ele era metodicamente cruel. Conhecia cada ponto fraco de cada escravizado. Sabia quem tinha filhos pequenos, quem escondia doenças, quem guardava esperança de liberdade. E usava esse conhecimento como arma. Se uma mãe chegava atrasada ao eito porque o filho estava com febre, ele a castigava na frente da criança. Se um homem forte demonstrava liderança entre os companheiros, João Batista o isolava, transferindo-o para trabalhos solitários nos confins do engenho. Longe de qualquer possibilidade de união, ele tinha um caderno. Um caderno de capa preta, gasto, onde anotava tudo. Quantos quilos de cana cada pessoa cortava por dia, quantas vezes alguém parava para beber água, quantas palavras eram trocadas entre os cativos durante o trabalho. Esse caderno era seu evangelho.
À noite, na pequena casa que ocupava nos fundos da propriedade, uma construção de tijolos bem melhor que a senzala, mas longe da casa grande, ele revisava as anotações à luz de uma vela, planejando as punições do dia seguinte como um general planejava batalhas. Os escravizados o chamavam em sussurros de sombra branca. Branca porque o pó de açúcar grudava em suas roupas, em seu chapéu, em suas botas. Sombra porque ele surgia do nada sempre no momento em que alguém pensava estar seguro para respirar. Muitos acreditavam que ele tinha pacto com algo além do coronel. Diziam que ele não dormia, que seus olhos brilhavam na escuridão como os de um bicho. As crianças da senzala choravam só de ouvir seu nome, mas João Batista tinha vícios, e todo vício é uma fresta por onde a luz, ou a justiça, pode entrar. Ele bebia cachaça todas as noites. Não a cachaça barata da senzala, mas a fina, a que vinha de Pernambuco em garrafas de vidro verde. Bebia sozinho, em sua casa, enquanto contava moedas, porque João Batista não gastava o que ganhava. Ele acumulava, e não apenas o salário que o coronel lhe pagava, mas também o que roubava. Ah, sim, João Batista roubava do próprio patrão, e fazia isso com uma audácia que beirava a insanidade. Cada semana, desviava sacos de açúcar refinado. Não muitos, ele era esperto demais para isso. Apenas 2 ou 3 sacos por mês, que ele escondia em um compartimento secreto que ele mesmo havia construído no depósito principal. O compartimento ficava atrás de uma parede falsa, disfarçada entre os tijolos. Ninguém sabia. Nem os escravizados que trabalhavam no depósito, nem o senhor de engenho, nem os capatazes. João Batista planejava seu futuro. Em 5 anos, teria açúcar suficiente para vender no mercado negro e comprar sua própria terra. Ele seria senhor. Teria seu próprio engenho, seus próprios escravos. E então, finalmente, seria respeitado. Não como feitor, mas como homem de posses. Esse sonho o alimentava mais que qualquer refeição. Ele adormecia pensando nisso. Acordava sorrindo por causa disso. Mas na senzala algo fermentava. Não era ódio, porque o ódio é quente, explode rápido e se apaga. O que crescia ali era algo mais frio, mais paciente. Era a certeza ancestral de que toda conta, um dia, é cobrada. E os escravizados, mesmo quebrados no corpo, mantinham a mente afiada. Eles observavam, anotavam mentalmente, esperavam o momento certo, porque sabiam, como seus ancestrais lhes ensinaram, que a justiça dos orixás, dos encantados, da própria terra, nunca falha. Pode demorar, mas nunca falha. E o momento estava chegando. A senzala do engenho Santa Rita era um retângulo de sofrimento. Paredes de barro e madeira rachada, teto de palha que deixava a chuva entrar e o calor do dia transformar o lugar em forno. Ali viviam 200 almas, homens, mulheres, crianças, velhos. Dormiam em esteiras no chão, dividindo o pouco espaço com ratos, pulgas e o cheiro permanente de suor, urina e desespero. Não havia privacidade, não havia descanso verdadeiro. O corpo repousava, mas a alma permanecia alerta, porque a qualquer momento João Batista podia surgir, arrastando alguém para o tronco por qualquer motivo ou sem motivo algum. Mas dentro daquele inferno, existia uma fagulha de humanidade. E essa fagulha tinha nome: Joaquim. Ele tinha 40 anos, nascido na senzala, filho de africanos da nação Nagô que haviam atravessado o oceano acorrentados. Joaquim carregava nos olhos a memória de histórias que sua mãe lhe contava antes de morrer no tronco, açoitada até a morte por ter falado demais. Essas histórias falavam de reis e rainhas na África, de terras onde homens negros eram livres, de orixás poderosos que nunca abandonavam seus filhos mesmo além-mar. Joaquim era respeitado na senzala, não porque fosse o mais forte. Havia homens mais jovens e robustos, mas porque ele sabia coisas. Sabia ler sinais na natureza, quando a chuva viria, quando a seca se aproximava, quando uma tempestade chegaria.
Sabia fazer remédios com ervas e raízes que curavam febres e feridas. Sabia histórias e canções que acalmavam as crianças. E, mais importante, sabia esperar. Joaquim nunca se revoltava abertamente. Ele observava. Anotava mentalmente cada movimento de João Batista, cada conversa sussurrada na casa grande, cada carga que entrava e saía do depósito de açúcar. Ao lado de Joaquim havia Maria, uma mulher de 35 anos, mucama na casa grande. Ela limpava os pisos de madeira polida, lavava as roupas finas da família do coronel, servia as refeições em pratos de porcelana. Maria via o que os outros não viam. Ouvia as conversas dos senhores, os planos de venda de escravos, as brigas por dinheiro. E à noite, quando voltava para a senzala, contava tudo a Joaquim, em sussurros, enquanto os outros fingiam dormir. Maria tinha uma filha pequena, Rosa, de 5 anos, que ela escondia dos olhos cruéis do feitor. Rosa era a luz de Maria, uma criança esperta, com olhos que pareciam carregar o conhecimento de gerações. A senzala não era só sofrimento, era também um mundo paralelo. À noite, quando o engenho silenciava, eles se reuniam em pequenos grupos, cantavam em iorubá, batiam palmas em ritmos ancestrais, invocavam os orixás em terreiros escondidos nos canaviais. Oxalá para a paz, Xangô para a justiça, Iemanjá para a proteção. Essas rezas não eram só palavras, eram armaduras espirituais. Elas lembravam aos escravizados que, mesmo acorrentados, suas almas voavam livres para a África. Foi em uma dessas noites que Joaquim descobriu o segredo de João Batista. Ele estava voltando do eito, carregando um facão escondido, não para matar, mas para cortar cana mais rápido e evitar castigos. Passou pelo depósito de açúcar, uma construção de tijolos grossos, com janelas altas e grades de ferro. A lua cheia iluminava tudo. E ali, na sombra da parede dos fundos, viu algo estranho. Uma porta que não deveria existir. João Batista, bêbado como sempre, estava abrindo-a com uma chave de ferro. Dentro, o brilho branco do açúcar roubado. Sacos empilhados, mais de 20, marcados com o selo do engenho, mas destinados ao mercado negro. Joaquim não se moveu. Escondeu-se atrás de um barril vazio e esperou. Viu o feitor arrastar 2 sacos para fora, embrulhá-los em pano e carregá-los para sua casa. O coração de Joaquim batia forte, mas não de medo, de oportunidade. Ele sabia o que aquilo significava. Não era só roubo, era fraqueza. João Batista, o Todo-Poderoso, tinha um calcanhar de Aquiles. Sua ganância o tornava vulnerável. Naquela noite, Joaquim sussurrou para Maria: "O açúcar dele vai ser o veneno dele. Xangô vai julgar." E assim, o plano começou a se formar nas sombras da senzala, como uma raiz que brota no barro seco, esperando a chuva para crescer. Dias se passaram desde aquela descoberta noturna, mas na senzala, o ar estava carregado de expectativa. Joaquim não contou a todos, só aos de confiança. Maria, o velho Manuel, que fora ferreiro na África e sabia lidar com chaves e fechaduras, e Pedro, um jovem forte do eito, cujos braços pareciam troncos de imbuia. Eles se reuniam no canto mais escuro da senzala, atrás de um biombo improvisado de esteiras, onde o cheiro de terra úmida misturava-se ao de folhas de boldo que Maria queimava para disfarçar as vozes. "O feitor acha que é invisível", disse Joaquim na primeira reunião com a voz baixa como o murmúrio do vento nos canaviais. "Mas o açúcar dele é a chave. Ele guarda aquilo como um tesouro, mas tesouros pesam. E peso, um dia, esmaga." Maria assentiu, os olhos brilhando à luz fraca de uma vela de sebo. Ela havia ouvido na casa grande que o coronel planejava uma grande venda de safra no fim do mês. João Batista estaria ocupado, contando sacos, bebendo mais que o normal para celebrar. Seria o momento perfeito. Manuel, com as mãos calejadas marcadas por cicatrizes de correntes antigas, examinou uma chave que roubara de um capataz distraído. "Essa abre a porta principal do depósito", murmurou.
Mas a secreta, preciso ver de perto. Talvez uma noite de lua nova quando as sombras engolem tudo. Pedro, o mais impaciente, apertou os punhos. E depois, abrimos o esconderijo e fugimos com o açúcar? Vendemos e compramos nossa liberdade? Joaquim balançou a cabeça. Não, irmão. Não é sobre ouro branco. É sobre equilíbrio. O feitor enterra o que rouba de nós. Vamos enterrá-lo no que ele ama. O plano era simples, mas perigoso como uma navalha no escuro. Na noite da lua nova, Pedro distrairia os vigias com um barulho falso nos confins do engenho. Um boi solto, talvez, ou um grito fingido de dor. Manuel usaria a chave para entrar no depósito. Maria vigiaria da casa grande, sinalizando com um pano branco na janela se o coronel acordasse. E Joaquim lidaria com João Batista. Não com violência direta, isso chamaria a guarda, mas com astúcia. Ele espalharia um boato entre os escravizados do turno da noite. O feitor esconde ouro africano no depósito. Quem encontrar, leva para a senzala. João Batista, paranoico, correria para proteger seu tesouro. Enquanto isso, na casa do feitor, a rotina seguia. João Batista acordava com ressaca, mas o brilho nos olhos não se apagava. Seu esconderijo agora tinha 30 sacos, o suficiente para uma vida nova. Ele sonhava com uma fazenda própria, longe dali, com escravos seus, uma esposa branca de família boa. Mas à noite, quando bebia, os demônios vinham. Sonhos ruins, correntes se partindo, vozes gritando seu nome, o açúcar se transformando em areia movediça que o puxava para baixo. Ele acordava suando, pegava o chicote e saía para patrulhar a senzala, só para se sentir no controle. Os escravizados sentiam a mudança no ar. As rezas nas noites seguintes invocavam Xangô com mais fervor. Justiça do Trovão. Cantavam baixinho, batendo palmas em ritmo de guerra. Rosa, a filha de Maria, desenhava na terra com um graveto. Montanhas de açúcar caindo sobre um homem branco. As crianças riam, mas os adultos sabiam. Era presságio. A terra de Alagoas, vermelha como sangue antigo, guardava memórias. E memórias, quando despertas, exigem pagamento. A lua nova se aproximava. O engenho rangia mais alto, como se soubesse. João Batista, alheio, contava suas moedas pela última vez. Ele não via as sombras se alongando, os olhos que o seguiam, o plano tecendo-se como uma teia de aranha ao redor de seu pescoço. Porque na senzala, a paciência não era fraqueza. Era a arma mais afiada de todas. E a hora da colheita havia chegado, não da cana, mas da justiça. A lua nova chegou como um manto negro sobre Alagoas. O céu era um breu sem estrelas, o tipo de escuridão que engole sons e formas, deixando só o instinto para guiar. No engenho Santa Rita, o dia havia sido exaustivo. A safra da cana batia recordes, os escravizados cortavam talos até os braços doerem como fogo, e o ar cheirava a suor misturado ao melado doce que vazava dos tachos. João Batista, satisfeito com os números, bebeu mais que o habitual na casa grande, brindando com o coronel à luz de candelabros. Amanhã vendemos tudo, riu ele, a voz pastosa. Mas na senzala, ninguém dormia. Joaquim deu o sinal, um assobio baixo, imitando o vento nos canaviais. Pedro, o jovem forte, saiu primeiro. Ele carregava um balde vazio, fingindo buscar água no poço distante. No caminho, chutou uma lata velha, fazendo barulho que ecoou como um animal ferido. Os vigias, 2 capatazes brancos armados de espingarda, ergueram as cabeças. "O que é isso?" gritou um. Pedro correu de volta à senzala gritando: "Um boi fugiu, tá solto no mato." Os vigias xingaram e saíram atrás, lanternas balançando, deixando o depósito desprotegido por minutos preciosos. Manuel moveu-se como sombra. Suas mãos calejadas de anos forjando ferro na África giraram a chave na porta principal. O trinco cedeu com um clique suave.
abafado pelo ranger distante da moenda que nunca parava completamente. Dentro do depósito, o ar era espesso, como se respirasse açúcar. Sacos empilhados até o teto, o chão coberto de pó branco que grudava nas solas. Manuel acendeu uma vela pequena, protegida por um copo, e foi direto à parede dos fundos. Seus dedos tatearam os tijolos, sentindo a irregularidade que Joaquim descrevera. Um tijolo solto. Ele o puxou, revelando a porta secreta, uma fresta de madeira tosca, trancada com um ferrolho simples. Enquanto isso, Maria vigiava da casa grande. Ela havia se oferecido para limpar a cozinha tarde da noite, um favor que o feitor aceitara com um grunhido. Pela janela, via o pano branco pronto na mão. Se o coronel acordasse, ele era leve no sono, atormentado por dívidas. Ela acenaria. Mas a casa estava quieta, só o ronco do mordomo ecoando. Maria rezava baixinho para Iemanjá. Mãe das águas, cubra nossos passos. Seu coração batia por Rosa, deixada com uma vizinha na senzala. A menina, esperta, fingia dormir, mas sussurrava. Vai dar certo, mamãe. Joaquim espalhou o boato como fumaça. Antes do anoitecer, cochichou para meia dúzia de escravizados do turno noturno. Ouro africano no depósito. O feitor esconde das almas antigas. Quem acha primeiro, leva pro terreiro. A notícia correu como fogo em palha seca. Um grupo de 5, todos confiáveis, fingiu trabalhar devagar, atrasando a limpeza do eito. Um deles, Zé, o cozinheiro, deixou cair uma enxada perto da casa do feitor, alto o suficiente para acordar João Batista de sua soneca bêbada. O feitor acordou sobressaltado, o coração disparado. Ouro africano? Malditos pretos! Murmurou pegando a lanterna e o chicote. Ele correu para o depósito, os passos pesados na terra vermelha, sem notar. A lua nova chegou como um manto negro sobre Alagoas. O céu era um breu sem estrelas, o tipo de escuridão que engole sons e formas, deixando só o instinto para guiar. No engenho Santa Rita, o dia havia sido exaustivo. A safra da cana batia recordes, os escravizados cortavam talos até os braços doerem como fogo, e o ar cheirava a suor misturado ao melado doce que vazava dos tachos. João Batista, satisfeito com os números, bebeu mais que o habitual na casa grande, brindando com o coronel à luz de candelabros. Amanhã vendemos tudo, riu ele a voz pastosa. Mas na senzala, ninguém dormia. Joaquim deu o sinal, um assobio baixo, imitando o vento nos canaviais. Pedro, o jovem forte, saiu primeiro. Ele carregava um balde vazio, fingindo buscar água no poço distante. No caminho, chutou uma lata velha, fazendo barulho que ecoou como um animal ferido. Os vigias, 2 capatazes brancos armados de espingarda, ergueram as cabeças. — O que é isso? Gritou um. Pedro correu de volta à senzala, gritando. — Um boi fugiu? Tá solto no mato. Os vigias xingaram e saíram atrás, lanternas balançando, deixando o depósito desprotegido por minutos preciosos. Manuel moveu-se como sombra. Suas mãos, calejadas de anos forjando ferro na África, giraram a chave na porta principal. O trinco cedeu com um clique suave, abafado pelo ranger distante da moenda que nunca parava completamente. Dentro do depósito, o ar era espesso, como se respirasse açúcar. Sacos empilhados até o teto, o chão coberto de pó branco que grudava nas solas. Manuel acendeu uma vela pequena protegida por um copo e foi direto à parede dos fundos. Seus dedos tatearam os tijolos, sentindo a irregularidade que Joaquim descrevera. Um tijolo solto. Ele o puxou, revelando a porta secreta, uma fresta de madeira tosca, trancada com um ferrolho simples. Enquanto isso, Maria vigiava da casa grande. Ela havia se oferecido para limpar a cozinha tarde da noite, um favor que o feitor aceitara com um grunhido. Pela janela, via o pano branco pronto na mão. Se o coronel acordasse, ele era leve no sono, atormentado por dívidas. Ela acenaria.
Mas a casa estava quieta, só o ronco do mordomo ecoando. Maria rezava baixinho para Iemanjá. Mãe das águas, cubra nossos passos. Seu coração batia por Rosa, deixada com uma vizinha na senzala. A menina, esperta, fingia dormir, mas sussurrava: vai dar certo, mamãe. Joaquim espalhou o boato como fumaça. Antes do anoitecer, cochichou para meia dúzia de escravizados do turno noturno. Ouro africano no depósito. O feitor esconde das almas antigas. Quem acha primeiro, leva pro terreiro. A notícia correu como fogo em palha seca. Um grupo de 5, todos confiáveis, fingiu trabalhar devagar, atrasando a limpeza do eito. Um deles, Zé, o cozinheiro, deixou cair uma enxada perto da casa do feitor, alto o suficiente para acordar João Batista de sua soneca bêbada. O feitor acordou sobressaltado, o coração disparado. Ouro africano, malditos pretos, murmurou pegando a lanterna e o chicote. Ele correu para o depósito, os passos pesados na terra vermelha, sem notar as sombras que o seguiam. Dentro, a porta secreta estava entreaberta. Manuel havia forçado o ferrolho com uma barra de ferro escondida. O feitor congelou. Seus sacos, seu futuro, expostos. Ele gritou: quem fez isso? Mas a resposta veio do silêncio, quebrado só pelo vento que soprava forte, como se a terra respirasse raiva. Manuel, escondido atrás de uma pilha de sacos, esperou o momento. Quando João Batista se abaixou para fechar a porta, ele agiu. Não com violência, mas com peso. Empurrou um saco solto, iniciando uma avalanche controlada. O açúcar, seco e fino como neve traiçoeira, começou a deslizar. João Batista virou-se, os olhos arregalados, mas era tarde. O pó branco o envolveu, subindo até os joelhos, os ombros, a boca. Ele engasgou, tentou gritar, mas o açúcar encheu sua garganta, doce e sufocante. Seus braços se debateram, derrubando mais sacos, até que o monturo o cobriu por completo, como uma mortalha viva. Da senzala, Joaquim ouviu o silêncio que seguiu. Nenhum tiro, nenhum alarme. Só o vento. Ele sussurrou para os outros. Xangô julgou. Agora, a terra guarda. Maria, vendo tudo da janela, baixou o pano branco. A noite da lua nova havia cobrado sua dívida. Mas o engenho, amanheceriam eles, nunca mais seria o mesmo. O açúcar que alimentava impérios havia devorado seu guardião. O amanhecer veio devagar, tingindo o céu de Alagoas com um rosa pálido que contrastava com a terra vermelha, ainda úmida da orvalho noturno. No engenho Santa Rita, o sino da casa grande tocou como sempre, chamando os escravizados para o eito. Mas algo estava errado. João Batista não apareceu para inspecionar a fila. Não gritou ordens. Não brandiu o chicote. Os capatazes, de volta de sua perseguição inútil ao boi fugido, estranharam a ausência do feitor. Onde diabos ele se meteu? Resmungou o mais velho, coçando a barba rala. Joaquim, na frente da senzala, manteve o rosto impassível. Ele liderou o grupo para o canavial, cortando talos com movimentos precisos, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, o coração batia em ritmo de tambor ancestral. Maria, de volta à casa grande, serviu o café do coronel com mãos firmes, embora os olhos traíssem um brilho de alívio. Rosa na senzala brincava na terra, desenhando círculos que pareciam correntes se partindo. Manuel e Pedro trabalharam em silêncio, trocando olhares que diziam: está feito. O coronel Antônio Mendonça, um homem de 50 anos com barriga proeminente e bigode grisalho, notou a ausência durante o desjejum. Cadê o Batista? Ele sabe que hoje conta os sacos para o comprador do Recife. Enviou um moleque para a casa do feitor. O menino voltou pálido. A casa vazia, a garrafa de cachaça pela metade na mesa, o chicote pendurado no gancho. Nada mais. O coronel praguejou, mandando os capatazes revistarem o engenho. Eles vasculharam os canaviais, a moenda, até as senzalas, onde os escravizados fingiram surpresa, murmurando orações baixas para disfarçar.
Foi no depósito que o caos começou. Um capataz, abrindo a porta para checar a safra, tropeçou em algo irregular no chão. Sacos deslocados, pó branco espalhado como uma nevasca interna. Ele gritou: "Alguém mexeu aqui!" O coronel chegou correndo, o rosto vermelho de raiva. Contaram os sacos. Faltavam pelo menos 10. "Roubo, aqueles pretos malditos!" ordenou uma revista geral. Os escravizados foram alinhados no pátio, nus da cintura para cima, enquanto capatazes os revistavam com mãos grosseiras. Mulheres choravam. Homens cerravam os dentes. Crianças se escondiam atrás das mães. Joaquim, durante a revista, sussurrou para Manuel: "Eles não vão achar. O açúcar comeu o segredo." De fato, o corpo de João Batista permanecia soterrado sob a pilha reorganizada. Os próprios sacos, empilhados de volta por Manuel na calada da noite, serviam de túmulo. O cheiro de açúcar mascava qualquer odor de decomposição e o pó branco cobria pegadas. O coronel furioso prometeu castigos. "Vou vender metade dessa corja para o norte." Mas no fundo sentia um frio na espinha. O engenho parecia vazio, como se uma presença tivesse sido arrancada, deixando um buraco. À tarde, boatos se espalharam. Um comprador do Recife chegou, mas a venda atrasou. Os escravizados trabalharam devagar, sabotando sutilmente. Cana cortada frouxa, tachos resfriados cedo. Na senzala, à noite, as rezas foram de gratidão. "Obrigado, Xangô, pelo machado da justiça", cantaram em Iorubá. Maria abraçou Rosa. A sombra branca se foi. Agora, a luz. Mas o coronel não desistia. Mandou buscar reforços. Um novo feitor de Maceió, mais cruel ainda. O equilíbrio era frágil, a vingança parcial. E nas sombras do depósito, algo começava a se mover. Um rangido sutil, como ossos sob o peso do açúcar. O passado não descansava fácil. Semanas se passaram no engenho Santa Rita. Mas o ar continuou pesado, como se o açúcar do depósito tivesse impregnado tudo com seu peso invisível. O novo feitor, um homem chamado Ramiro, chegou de Maceió com reputação pior que a de João Batista. Olhos de cobra, chicote de 9 pontas e uma tatuagem de cruz no braço, dizendo que Deus o guiava. Ele tentou impor ordem com punhos de ferro, açoites duplos para quem olhasse torto, senzalas trancadas ao anoitecer. Mas algo estava diferente. Os escravizados, fortalecidos pela memória da noite da lua nova, resistiam de formas sutis. Ferramentas perdidas na moenda, cana cortada com raízes que entupiam os tachos, rezas mais altas nos terreiros escondidos. Joaquim e os outros mantinham o segredo. Ninguém falava de João Batista abertamente, mas sussurros corriam. A sombra branca virou pó doce. Maria, na casa grande, ouvia o coronel reclamar. O Batista sumiu e a produção caiu pela metade. É como se o engenho estivesse amaldiçoado. Ele bebia mais. Olhava para o depósito com desconfiança. Os capatazes evitavam entrar lá sozinhos. Diziam que o ar ficava mais grosso à noite, que um sussurro ecoava entre os sacos, não palavras, mas gemidos abafados, como alguém engasgando em farinha. A maldição começou devagar. Primeiro foram os sonhos. Pedro, o jovem forte, acordava suando, sonhando com montanhas de açúcar que o esmagavam, uma figura branca debatendo-se embaixo. Manuel, o ferreiro, sentiu dores nas mãos antigas, como se o ferro das chaves tivesse se tornado açúcar pegajoso. Até Rosa, a criança, desenhava agora figuras brancas soterradas, dizendo: "O homem doce chora na terra." As rezas na senzala mudaram de tom, de gratidão para proteção. "Oxalá, Pai da Paz, afaste o eco do feitor." Invocavam, batendo palmas em ritmo lento, como um coração ferido. O coronel, pressionado por dívidas no Recife, ordenou uma limpeza profunda do depósito. "Vamos ver se tem rato ou fantasma aí dentro", rosnou. Ramiro liderou com 6 escravizados forçados, incluindo Joaquim, para vigiar os traidores.
Eles entraram ao meio-dia, quando o sol batia forte, achando que a luz espantaria sombras. Mas o lugar era um labirinto de sacos, o pó branco subindo como névoa. Enquanto empilhavam, um saco no fundo cedeu. Debaixo, ossos amarelados, um crânio rachado, o chicote trançado com arame ainda preso ao esqueleto. João Batista. O grito de Ramiro ecoou. Meu Deus, ele foi esmagado. O pânico se espalhou. O coronel, ao ver, empalideceu. Enterrem isso e calem a boca. Mas era tarde. Os escravizados viram, e o boato voou como o vento nos canaviais. Na senzala, naquela noite, as vozes se uniram. O açúcar cobrou. Xangô não mente. Ramiro, abalado, chicoteou 2 ao acaso, mas sua mão tremia. Ele começou a beber como o antigo feitor, sonhando com avalanches brancas. O engenho produzia menos. O açúcar saía granulado, impuro, como se carregasse a raiva dos mortos. Maria sussurrou para Joaquim: a maldição não é só dele, é de todos nós. Porque o corpo encontrado não era só um fim, era um começo. A terra de Alagoas, testemunha de séculos de dor, despertava. Os orixás invocados respondiam. E o doce que enriquecia senhores, agora amargava suas almas, um grão de cada vez. O equilíbrio se inclinava, mas o preço da liberdade ainda pedia mais sangue, ou mais justiça. A descoberta do corpo de João Batista no depósito foi como uma faísca em pólvora seca. O engenho Santa Rita, que outrora rangia com eficiência cruel, agora tremia com murmúrios de rebelião. O coronel Antônio Mendonça tentou abafar. Enterro rápido à noite, sem padre, sem cerimônia. Foi acidente, um saco caiu, anunciou aos capatazes, mas os olhos dos escravizados contavam outra história. Eles viram o crânio esmagado, o chicote ainda enrolado no pulso ósseo, prova de que o açúcar, cúmplice da ganância, havia julgado. Ramiro, o novo feitor, redobrou a vigilância. Trancou o depósito, dobrou as rondas noturnas, açoitou 10 ao amanhecer por olhares suspeitos. Mas o medo o corroía. Ele evitava o lugar, delegando a contagem de sacos a outros. Os escravizados notaram. O homem que viera como lobo agora latia de longe. Joaquim reuniu o núcleo na senzala sob o pretexto de uma reza coletiva. O pó dele nos libertou uma vez, disse. Agora, usamos isso para todos. O plano evoluiu. Não só vingança, mas fuga em massa. Usar o caos do corpo para distrair, roubar chaves da casa grande, seguir para os quilombos nos sertões de Alagoas. Maria, com sua posição na casa grande, tornou-se essencial. Ela ouviu o coronel discutir com o contador. Vou vender o engenho se a produção não subir. Esses pretos estão enfeitiçando o lugar. À noite ela surrupiou um mapa. Rabiscos do capitão do mato marcando rotas de fuga. Rosa, a filha, ajudava sem saber. Distraía o mordomo com perguntas inocentes, abrindo caminhos. Manuel forjou chaves falsas para testes. Pedro treinou jovens no corte rápido de cana, preparando para a sabotagem. A revolta começou sutil. No eito, canaviais pegavam fogo espontaneamente. Ervas secas acesas por mãos invisíveis. A moenda entupia com raízes intencionalmente deixadas. O açúcar saía impuro, rejeitado por compradores do Recife que murmuravam de maldição no Santa Rita. O coronel, desesperado, vendeu escravos para pagar dívidas, mas os compradores hesitavam, temendo o fantasma do feitor. Ramiro, embriagado, confessou a um capataz. Eu ouço ele à noite, gemendo no pó. Na senzala, as rezas viraram hinos de guerra. Laroye Xangô, bradavam, invocando o orixá da justiça com machados de duplo fio. Mulheres preparavam trouxas, ervas medicinais, amuletos de contas, sementes para novos começos. Crianças como Rosa aprendiam cantos de liberdade, vozes que ecoariam além das senzalas. Joaquim, líder silencioso, traçou o golpe final.
Na próxima lua cheia, quando o coronel viajaria ao Recife, invadir a Casa Grande, libertar todos, queimar os livros de dívidas. O açúcar enterrou um, vai enterrar o sistema. Mas o risco era mortal. Traidores podiam surgir. Um escravizado medroso, um capataz infiltrado. Ainda assim, o pó de João Batista, espalhado no vento, parecia guiá-los. O engenho, outrora prisão, tornava-se caldeirão. A revolta não era só de corpos, era de almas ancestrais, despertas pelo sangue na terra vermelha. E quando a lua cheia subisse, Alagoas ouviria o rugido da senzala. A lua cheia de novembro de 1853 subiu no céu de Alagoas como um olho de Xangô, brilhante e implacável, iluminando os canaviais com prata fria. O engenho Santa Rita fervia em tensão. O coronel Antônio Mendonça partira ao Recife na véspera, levando capatazes para negociar a safra amaldiçoada. Deixara Ramiro no comando, mas o feitor novo, atormentado por visões de açúcar vivo, bebia escondido na Casa Grande, o chicote largado como um verme morto. Os escravizados sentiam o momento. O ar cheirava a terra molhada e liberdade, misturado ao doce podre do depósito que ainda ecoava gemidos. Joaquim deu o sinal ao anoitecer. 3 assobios, como pássaros migrando. Da senzala, o núcleo se espalhou. Pedro e 10 jovens fortes para a moenda, Manuel para as chaves da Casa Grande, Maria e as mulheres para distrair os poucos vigias restantes. Rosa, a pequena, ficou com os velhos e crianças, cantando baixinho para acalmar. A lua vê, a lua julga. Os escravizados do eito, alertados por sussurros durante o dia, largaram as enxadas no canavial, fingindo um motim espontâneo. Gritos ecoaram. Liberdade! O feitor morto clama! Ramiro, acordado pelo barulho, correu para o pátio com uma espingarda enferrujada. Pretos malditos, vou acabar com isso. Mas Pedro o interceptou, derrubando-o com um golpe de facão, não letal, mas o suficiente para imobilizar. As mulheres, lideradas por Maria, cercaram os vigias na cozinha. Solte as armas ou o fogo de Iemanjá queima tudo. Elas acenderam tochas de palha, ameaçando os tachos de melado fervente. Manuel, com mãos firmes, abriu os portões da senzala e da Casa Grande, libertando os acorrentados nos troncos. O caos se instalou como uma dança ancestral. Os escravizados invadiram os depósitos, não para roubar, mas para destruir. Sacos rasgados, açúcar branco voando como neve de vingança, misturando-se ao pó de João Batista. Pelo feitor soterrado, pelos ancestrais, bradavam, enquanto a moenda rangia e parava, sabotada por raízes enfiadas nas engrenagens. Maria encontrou os livros de dívidas na escrivaninha do coronel, papéis com nomes, idades, valores de almas. Ela os jogou na lareira, as chamas devorando o passado como o açúcar devorara o feitor. Ramiro, amarrado a um poste, implorava. Foi acidente, o Batista caiu. Mas Joaquim se aproximou, olhos calmos. Não caiu, foi julgado, agora você vê. Forçaram-no a olhar o depósito aberto. O túmulo exposto, ossos à lua, o chicote enferrujado como coroa de espinhos. O feitor urrou, mas o som se perdeu em cânticos iorubás que subiam da senzala. Tambores improvisados com baldes, palmas em ritmo de guerra. Centenas se uniram, 200 cativos, livres por horas, correndo para os sertões, trouxas nas costas, sementes de mandioca e fé. Mas o clímax veio com trovão. Uma tempestade, invocada ou coincidência, desabou. Raios cortando o céu, chuva lavando o sangue da terra vermelha. O engenho pegou fogo, não por acidente, mas por tochas jogadas nos canaviais secos. A Casa Grande crepitou, chamas lambendo as paredes brancas, símbolos de opulência virando cinzas. Joaquim liderou a fuga. Para os quilombos, a lua guia. Maria carregou Rosa correndo com o grupo enquanto atrás, o depósito desabava, engolindo o que restava de João Batista em uma avalanche final.
A revolta não foi perfeita. Alguns caíram. Tiros ecoaram na noite. Mas 200 almas escaparam para as matas de Alagoas, fundando o quilombo do Açúcar Doce, onde o orixá reinava. O engenho, amanheceriam as chamas, seria ruína. A lua cheia testemunhara. A senzala rugira, e o doce se tornara amargo para sempre. Anos se passaram desde aquela lua cheia de 1853, mas o engenho Santa Rita nunca se recuperou. O coronel Antônio Mendonça voltou do Recife para cinzas e silêncio. A casa grande em ruínas, a moenda parada como um esqueleto enferrujado, o depósito um monte de tijolos cobertos de ervas selvagens. Os poucos escravizados que não fugiram foram vendidos em leilões apressados, mas o boato da maldição do açúcar espantou compradores. O lugar virou lenda. Camponeses evitavam os canaviais à noite, jurando ouvir gemidos doces no vento, ver sombras brancas entre as ruínas. O Brasil, ainda escravocrata, sussurrava sobre o quilombo que nasceu dali, o do Açúcar Doce, escondido nos sertões de Alagoas. Joaquim tornou-se líder no quilombo, um rei sem coroa. Ele plantou mandioca nas terras livres, ensinou as crianças a ler sinais da natureza e histórias ancestrais. Maria, ao seu lado, curava com ervas e contava aos netos de Rosa sobre a noite da lua nova. O açúcar não era veneno, era justiça. Rosa cresceu forte, uma guerreira que repeliu caçadas de capitães do mato, seu desenho de criança virando tatuagem no braço, montanha branca caindo sobre o opressor. Manuel forjou armas para a comunidade, Pedro treinou guerreiros. O quilombo prosperou em segredo, um pedaço da África renascido no Brasil, onde orixás dançavam livres. A maldição de João Batista ecoou além. Coronel Mendonça, arruinado, morreu bêbado em uma taverna do Recife, sonhando com avalanches brancas. Ramiro, o feitor novo, enlouqueceu em uma prisão, gritando sobre pó que o sufocava. O açúcar de Alagoas, por gerações, carregou o peso, safras fracas, engenhos falindo, como se a terra se lembrasse. Historiadores, séculos depois, encontrariam ossos no solo vermelho, um chicote trançado, provando que lendas têm raízes reais. Hoje, em novembro, mês da consciência negra, as vozes da senzala ainda sussurram. No quilombo do Açúcar Doce, descendentes celebram com tambores e rezas. Laroye Xangô, a justiça não dorme. É um lembrete poético. O poder dos senhores era doce, mas frágil como cristal. A resistência dos escravizados, forjada no sofrimento, era ferro ancestral, inquebrável. O açúcar que enriqueceu impérios enterrou seus guardiões, e das cinzas nasceu liberdade. E você, ouvinte, já sentiu o eco de uma voz antiga na terra? Comente abaixo. O que as senzalas te sussurram hoje? Inscreva-se no Vozes da Senzala para mais histórias que o tempo tentou calar. Ative o sininho. Na próxima, mergulhamos nos segredos dos quilombos baianos. Porque as vozes não morrem, elas atravessam.